Olá pessoal, gravo esse vídeo aqui para responder um questionamento que foi colocado aqui no canal. E esse questionamento é muito específico, tratando ali do texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. É aquele texto famosíssimo, todo mundo conhece, que é chamado de o Ide de Cristo, né? Então, em Mateus, no capítulo 28, diz assim, no verso 18: E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, mas temos aqui uma observação para fazer quanto ao que está acontecendo aqui nessa cena. Eu sei que isso que eu vou falar aqui sempre tem muitas pessoas que discordam, mas enfim, a gente tem aqui a única preocupação de fazer a exposição do significado do texto mesmo, sem preocupação em agradar nenhuma linha específica teológica. Então, nós sabemos que ao longo da história da igreja, esse texto foi utilizado para uma motivação missionária, que é esse ide de Jesus, né? Jesus ordenando que as pessoas saiam pelo mundo pregando o evangelho. Principalmente depois da era das missões, que na história da igreja fica ali entre 1850 até o fim da Primeira Guerra Mundial, 1910, 1920, por aí. É uma era que na história da igreja se chama a Era das Missões. Por quê? Porque a igreja, né, em geral, Igreja Católica Romana, isso no Ocidente, né? A Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante, seja ela de qual denominação for, elas entenderam que era necessário, urgente, sair pelo mundo pregando o Evangelho, por diversos motivos. A Revolução Francesa já havia acontecido, a Guerra Civil americana, e a Europa estava sofrendo de forma muito agressiva os ataques do liberalismo. Então, darwinismo social, cientificismo, socialismo, comunismo, todas essas formas de pensar, de agir, de projetar o novo século que viria, que seria o século XX, essas formas se mostravam muito ameaçadoras para a fé cristã. Então o Ocidente decide partir para a Europa Oriental e o Oriente em geral, a Ásia principalmente. Depois vai se falar do continente africano. Então ali começa uma busca na história da igreja e na própria escritura, que é o texto sagrado do cristianismo, para dizer que todas as pessoas precisam ir e fazer a obra de Cristo. Mas é claro, nem todos os cristãos são missionários, nem todos os cristãos são mestres, ou são pastores, ou são evangelistas, enfim. Então esse texto foi um texto que se tornou um texto-chave para poder falar assim, ó, Jesus mandou todo mundo pregar o evangelho. Mas não é isso que está sendo dito aqui. Então, aqui nós temos Jesus ressurreto, encontrando os seus apóstolos. Quando Jesus encontra os apóstolos, ele informa a eles nesse texto, né? Ele está dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quem tem todo o poder, tanto nas regiões celestiais quanto na terra? Jesus. Ele já tinha antes? Não, foi dado a ele. Então, Jesus, após a sua morte, ele é ressuscitado por Deus e ele recebe aquele lugar que ele tinha com Deus desde antes da fundação do mundo, ou seja, a destra de Jeová, o Deus Pai, e ele recebe do Deus Pai todo o poder no céu e na terra. Então, em todo o planeta Terra, Jesus, ele recebe poder absoluto. Ele é o Rei dos Reis. E nas regiões empíreas, ele recebe de Deus todo o poder. E ele está dizendo, agora, olha só como que o texto é registrado. E Jesus, ou seja, temos aqui uma pessoa contando uma história, que é Mateus. E Jesus veio, então ele está contando. Aí, naquele dia, estávamos lá, Jesus chegou, aí Jesus veio, né? E Jesus veio e lhes falou. Então falou com quem? Comigo, com a igreja, com os missionários? Não, ele está contando a história. E Jesus veio e lhes falou. Falou com os discípulos que agora seriam apostolados, né? Dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Então, Jesus está dando um ordenamento direto para os discípulos, apostolando-os, ou seja, enviando eles para o mundo, para que eles pregassem a todo o mundo. E isso foi feito. Então, nós sabemos que o mundo, ele foi conquistado, ele foi alcançado pelos apóstolos no século I. Quando a gente chega no século II, nós já temos todo um mundo habitado, como se chamava na antiguidade, aqui nesse tempo inclusive. O que era o mundo habitado? Todo lugar onde haviam povos que haviam sido alcançados. Chamavam os povos não alcançados de povos bárbaros. Então aqui, quando Jesus está dizendo, ide por todo o mundo, é claro, Jesus não está dizendo para Paulo, para Tomé, para Mateus, vão à Groenlândia, vão ao Chile. Então, ide ao todo mundo pregar o evangelho. Então, eles conquistaram toda a Ásia, toda a África, toda a Europa. Nós sabemos disso. Os santos apóstolos, eles evangelizaram todo o mundo. Agora, nós vemos que essa missão, ela não é dada só aos apóstolos. Ela é uma missão que, sendo dada aos apóstolos, ela é transmitida à igreja. Então, a igreja como organismo, né? Esse organismo que se espalha no tempo e no espaço, está em todo o planeta Terra, em todos os tempos, até o fim dos séculos, como Jesus diz, né? Eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Então, até o fim do mundo, tanto espacial como temporal. Então, Jesus está com a igreja, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Agora, esse texto, ele é muito usado de uma forma que, digamos assim, entre aspas, com boas intenções, mas entre aspas, porque na verdade não há boa intenção no erro, jamais. Então, com, entre aspas, boas intenções, principalmente a igreja evangélica, gosta muito de usar esse texto para dizer assim, ó, todo mundo tem a obrigação de sair pelo mundo pregando o evangelho. Mas eu sei que você não vai, então você pode dar ofertas para a igreja. E a igreja vai financiar os missionários que vão por todo mundo pregar o evangelho. Então, você está entendendo que existe aqui uma estratégia, que é uma estratégia de, deformando um ensino, trazer uma motivação ao fiel para que ele esteja sustentando a igreja? Então, no fundo, na verdade, o cristão deve ofertar, deve entregar à igreja dinheiro, literalmente falando. É claro que deve. É claro que deve. Como que nós esperamos abençoar os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados? É por meio da igreja. A igreja deve ser esse órgão que detém todo o foco da sustentação da comunidade pobre. Infelizmente, hoje, nós delegamos isso para o Estado. Você paga impostos para o Estado distribuir Bolsa Família. Não deveria ser assim. Ao invés de nós termos essa massa de pessoas que ficam chamando o presidente da República de meu Deus, meu líder, nós deveríamos ter uma massa de pessoas indo à igreja para receber também alimento físico. Também alimento físico. Porque nós vemos que Jesus ele dava a si mesmo o pão da vida, mas ele dava também alimento físico. Então hoje a igreja não dá mais o alimento físico, ela dá só o espiritual. O físico deixa que o Estado dá. Então não deveria ser assim. Então nós devemos financiar todo o trabalho feito pela igreja? É claro, porque a igreja em si mesma, ela não é uma empresa de geração de lucro. O lucro da empresa vem de quem? Vem do pastor? Não, vem dos fiéis, pastoreados pelo pastor. Então, é claro que nós devemos financiar a igreja. Agora, essa ideia de que todos nós temos que cumprir o ID de Jesus, não. O ID de Jesus é dado à igreja. Então, nós temos outros textos na Escritura, como, por exemplo, lá na Epístola de Tiago. Tiago, no capítulo 3, ele fala algo muito interessante. Né? Tiago 3, verso 1. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Então, o que Tiago está dizendo? Ele é um mestre, obviamente, né? Um santo apóstolo. Ele é um mestre. Mas ele está dizendo, não queiram, muitos aí em cada igreja, não queiram vocês ser mestres. Porque não é assim uma vantagem para você ser um mestre, né?
Porque os mestres, pelo contrário, eles recebem uma maior condenação. E ele está colocando ele mesmo nesse papel, né? Nós recebemos maior condenação. Por quê? Porque Deus, obviamente, ele cobra mais das pessoas que exercem função. Então, essa ideia de falar que todo mundo é um evangelista, todo mundo é um missionário, quando você entra no ônibus, você tem que distribuir folhetos, se você está no metrô, você tem que ficar gritando que Jesus ama as pessoas, essa é uma ideia totalmente deturpada. Essa é uma ideia deturpada, não é para isso que nós fomos chamados. O que realmente constitui o chamado do cristão é para ser luz do mundo. Então, o que o cristão deve fazer? Ele deve resplandecer. Na linguagem do Velho Testamento inteira, que não existia proselitismo, evangelismo, o que as pessoas que serviam a Deus faziam? Elas eram justas. Então, ela negociava, ela comprava e vendia corretamente, ela falava corretamente, ela se vestia corretamente, ela realizava os rituais de adoração a Deus corretamente. Então, quando as pessoas olhavam para ela, viam justeza, né? E todas as relações eram relações de justiça. Então, olhando para aquela pessoa resplandecia. Você olhava para a pessoa e falava, essa pessoa é diferente. O cristão, ele é chamado para viver uma vida justa, mas hoje as pessoas não veem mais sentido em apenas viver uma vida justa. É muito pouco, eu quero mais, né? Eu quero vencer, eu quero ser grande, eu quero ser o melhor, eu quero resplandecer. Então, as pessoas querem fazer um monte de coisa e, na verdade, elas não querem ser cristãos, né? Então, essa ideia de ir para te transformar num missionário, infelizmente, ela acabou sendo uma ideia que gerou muitos problemas psicológicos. Pessoas que são pressionadas pela igreja, pessoas que não conseguem mais se tranquilizar ou até mesmo ver um sentido na vida cristã. Parece que o sentido da vida cristã é ser um pastor, é ser um evangelista, é ser um apóstolo. Então a pessoa vai para a igreja e pensa assim, poxa, eu não sou nada, eu sou só uma ovelha. Eu não tenho relevância alguma, eu não faço nada, eu não sirvo para nada, eu não obro nada, eu não efetuo nada, porque na verdade quem faz é quem tem cargo, eu não tenho cargo. Poxa, pelo menos eu vou dar um dinheiro para eu ser um missionário. Não, você não vai ser um missionário porque você deu R$1.000 para a igreja. O que você precisa é tratar sua esposa bem, tratar seu marido bem, criar seus filhos bem. Você precisa ser um bom funcionário, um bom patrão. Você precisa andar pela cidade e andar como uma pessoa que não é como uma pessoa desse mundo, que não se veste como as pessoas desse mundo. Os seus valores morais não podem ser os valores morais deste mundo, mas os valores morais de Cristo. Então, isso é ser cristão. E nós não precisamos pressionar as pessoas para que elas tenham cargo, ou ainda que seja um cargo fake, fictício, para poder dar a elas algum sentido na vida cristã. O sentido da vida cristã é aquele sentido que Paulo tinha: caminhar, olhando, mirando para o alto, o prêmio da soberana vocação.